Bom, pessoal, estamos de volta. Eu estou mostrando aqui para vocês o mapa, né, do relevo brasileiro do professor Jurandir Rossi, exatamente onde nós paramos na, no final do vídeo anterior. E eu queria justamente que vocês prestassem atenção aqui nessa área da bacia amazônica, porque eu vou pegar um exemplo bem clássico que a gente tem exatamente para poder mostrar essa passagem entre planalto e planície no relevo brasileiro, como é que se dá, e eu vou justamente pegar um dos exemplos mais clássicos, que é exatamente essa passagem aqui do planalto da Amazônia Oriental para a planície do Rio Amazonas, já aqui do médio curso para frente, né, já aqui mais próximo da foz do Rio Amazonas, para vocês verem exatamente como é que funciona essa estrutura geomorfológica. Bom, isso aqui então é o perfil de relevo e vegetação, tá? Então olha só, a gente vai ter ao norte o Planalto das Guianas e ao sul, né, a chamada Depressão Marginal Sul-Amazônica e os chamados planaltos residuais sul-amazônicos, tá? Quando a gente fala aqui em planaltos residuais, tá? Quando a gente usa essa expressão planaltos residuais, a expressão ela significa exatamente o que ela sugere, tá? A ideia de resíduo aí, porque justamente isso é o que sobrou das grandes elevações que haviam aqui no passado, né? Quando essas áreas se formaram, elas eram muito mais altas, elas tinham uma característica geomorfológica completamente diferente, mas elas, durante milhões de anos, elas foram expostas aos agentes do intemperismo, aos agentes exógenos. Então, elas passaram por vários processos de erosão, vários processos de transporte de material, crescimento de vegetação. Então, elas passaram por uma profunda transformação até se transformarem nisso que nós temos hoje, né? Essa, inclusive, é a explicação, a principal explicação para que o Brasil não tenha grandes altitudes no seu relevo, né? Nós temos aí o pico mais alto do país, que é o Pico da Neblina, que não chega oficialmente a 3.000 metros de altitude, né? Só para vocês terem uma ideia, o Monte Everest tem quase 9.000 metros de altitude, ou seja, cerca de 3 vezes mais. Então a gente não tem grandes altitudes, justamente porque nós temos um relevo muito antigo que está exposto aos agentes do intemperismo há milhões de anos. Então isso causou um severo processo de erosão, desgaste, transporte de material, mudando completamente a paisagem e a geomorfologia dessas estruturas de relevo. Tudo bem? Então, ó, a gente vai ter aqui, de um lado, um complexo de serras, um complexo de planaltos, e do outro também, ok? Como a gente viu lá, eu vou voltar para mostrar para vocês no mapa, tá certo? Ok? Ó, seriam essas áreas indicadas aqui, no número 1, beleza? Bom, logo em seguida, a gente vai ter os depósitos de sedimentos, e esses depósitos de sedimentos são exatamente o material que, ao longo desses milhares de anos, saíram ou foram transportados, foram erodidos e transportados desse complexo de serras e planaltos aqui para o fundo do vale. Tá? E assim foi se formando a bacia sedimentar, tá certo? Com os depósitos que foram feitos aqui ao longo do tempo, certo? Vai ser aí o que vai ser chamado na Amazônia de mata de terra firme, ok? Onde você não vai ter áreas alagadas, onde você não vai ter áreas alagadiças, áreas que estão sujeitas à variação aí do nível dos rios, e onde você vai ter a principal área aí que mais sofre hoje com o desmatamento da Amazônia, porque vai ser a área mais vulnerável e mais interessante para o cultivo e para as pastagens. Beleza? Bom, em seguida, a gente já vai ter aqui a chamada mata de várzea, que é a mata que já vai estar sujeita
a variação do leito do rio. Tá? Ela pode ficar eventualmente, tá? Eventualmente, relativamente aqui alagada, porque o leito do rio vai subir entre dezembro e março, principalmente, que é considerado inverno amazônico, e esse mesmo leito do rio ele vai descer principalmente entre junho e setembro, que é considerado aí o verão amazônico. Em seguida, a gente vai ter a chamada mata de Igapó, que aí já é a mata mesmo, que fica praticamente dentro d'água. Já são as árvores que ficam, já é a vegetação, na verdade, que evoluiu para resistir à água. É curioso isso, né? Porque a Amazônia, de uma maneira geral, ela tem uma umidade muito elevada e isso fez com que as árvores criassem ao longo do tempo uma resistência muito grande à umidade, né? E é por isso que a boa parte das madeiras que são extraídas na Amazônia, principalmente as madeiras mais nobres, elas têm um valor comercial muito alto, exatamente por conta dessa característica delas, evolutiva, né, de precisar sobreviver em um ambiente onde a umidade relativa do ar é altíssima. E, em alguns casos, elas podem ficar, inclusive, literalmente debaixo d'água. Então, essa característica acabou transformando o relevo amazônico, a vegetação amazônica, em uma vegetação muito visada do ponto de vista do desmatamento e do ponto de vista da atividade comercial. A Amazônia hoje, né, aproveitar que a gente está aí especificamente falando de um perfil de relevo amazônico, ela é vigiada por um sistema de vigilância chamado CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, que atua de maneira integrada com um outro projeto, que é o projeto Calha Norte, né, que é o projeto de bases militares, né, espalhadas pela Amazônia, que promovem não só a segurança, né, e garantem a presença do Estado brasileiro na região, como também atendem a população, tá? Às vezes com hospital, com vacina, com remédio. É um projeto bastante interessante e que funciona atrelado ao sistema de vigilância da Amazônia, tá? Ao chamado CIVAM. Na verdade, são esses dois programas, né, juntamente com as ações dos órgãos ambientais, né, mais especificamente o IBAMA e o ICMBio, o Instituto Chico Mendes, que fazem a fiscalização, são os responsáveis por fazer a fiscalização do desmatamento na Amazônia, que, como a gente sabe, vinha caindo ao longo da década de 2000, mas voltou a subir, sobretudo a partir da segunda metade da década de 2010. A pressão do agronegócio é muito forte, o efeito de borda é muito forte, tá? E isso faz com que a Amazônia sofra bastante com essa pressão para que a floresta dê lugar a pastagens e ou cultivos, né, monoculturas. A gente falou sobre isso quando estava abordando o assunto da expansão da fronteira agrícola no Brasil. Tá certo? Tudo bem? Assim como outros domínios morfoclimáticos, a Amazônia também corre um risco de se tornar um semideserto ou um deserto. Tá? Outros domínios morfoclimáticos eles são mais vulneráveis para isso, estariam mais próximos de um processo de desertificação, como por exemplo a Caatinga e os Campos do Sul, o Pampa. Mas a Amazônia, a Caatinga muito em função do próprio regime do clima, né, o semiárido. A gente viu isso quando estava falando lá do polígono das secas, né, na hidrologia, e os Pampas, né, no extremo sul do Brasil, exatamente por conta das suas características geomorfológicas, o solo arenoso e também o clima. Longos períodos de estiagem, venta muito. Então, são dois biomas, são dois domínios com uma tendência de desertificação grande. E a Amazônia, não é que ela se transformaria em um deserto da noite para o dia, mas o avanço do desmatamento poderia interferir de maneira bem séria no clima da região, e isso, no médio prazo, poderia sim
levar a um processo de desertificação, uma vez que a presença da floresta é fundamental para a manutenção da massa equatorial continental e do clima, não só na Amazônia, como no Brasil inteiro, certo? E é exatamente o que a gente vai ver aí no próximo vídeo. Eu vou mostrar para vocês já o slide da dinâmica das massas de ar no Brasil para a gente poder exatamente trabalhar os climas do nosso país. Aí a gente começa exatamente falando aí dessa questão da a importância da Amazônia para o regime de chuvas no país, tá bom? Até daqui a pouco.